Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a esse canal, a esta página, a este ambiente. Bem-vindo à comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia e bem-vindo você também que já faz parte da comunidade. Sinta-se à vontade. Aliás, estamos com saudade de abraçar, apertar, tipo assim, que nem a Felícia do Tiny Toons. Quem pegou a referência pegou. Bem-vindo a todos. Fiquem à vontade. Hoje nós vamos falar de esperança em meio ao caos, né? Você já viu aí a arte, nós estamos numa nova série, ela vai durar fora este domingo, mais 4 domingos, com mensagens no livro de Ruth, ok? E falando sobre isso, de esperança em meio ao caos. A primeira frase, né, vai ser o que eu vou ler de Ruth hoje vai ser isso. A primeira frase de Ruth diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Depois eu só vou ler as últimas frases do livro, mas a gente vai mostrar esse cenário de caos, né? Na época dos juízes havia fome na terra. É aí que entra a nossa série e hoje nós vamos ambientar. Hoje eu estou incumbido de trazer o caos para vocês. Brinca, calma, o que é isso? Isso não é uma profecia. O povo segura o menino. Oh, Jesus, já levaram o menino porque ele ficou desesperado. Calma, é mostrar esse cenário aqui. Vamos falar sobre esperança em meio ao caos. Beleza? Então eu vou ambientar a gente aqui, principalmente falando dessa época dos juízes, né? O livro começa falando na época dos juízes, então eu vou te mostrar, pretendo, peço a Deus para que a gente consiga perceber e pegar bem legal aí a época dos juízes, beleza? Óbvio que perdão, óbvio que a gente vai aproveitar para olhar, enquanto olha nessa época dos juízes, que é uma época, gente, para você que fala mal dos Game of Thrones da vida, das coisas que os meninos veem por aí, tudo bem. O pessoal tem que pegar leve, saber escolher melhor o que vê na TV, e séries e tudo mais, certo? Tem hora que a gente tem que pular a cena de umas coisas nem novela eu já não assisto, né? Mas nem coisa na TV aberta dá para assistir numa boa, porque de repente sai um palavrão, mas eita, que isso? ele falou bruxa. Tá, quieto, menino. Ah, então a gente, claro, temos que ter cuidado e prestar atenção no que a gente está alimentando a nossa família. Mas olha, eu vou te falar que o livro de Juízes está meio que ali, ó, tá brigando com Game of Thrones, sim. Se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, é porque você não leu do capítulo 1 ao 21. O livro começa aqui, de repente, não é de repente não, né? Você vê como a coisa chega aqui, o último capítulo, as últimas palavras, você fala, não é possível que o povo de Deus está aqui tão baixo se ele começou aqui. É sim, é tempo de caos, é tempo de loucura. Ah, então, é óbvio, então, a nossa esperança que a gente, ao tratar desse tempo caótico aqui de Juízes, nessa única mensagem, a gente também consiga entender o tempo que a gente vive, olhar para o nosso redor, olhar para o Brasil, olhar para os Estados Unidos, olhar para a Europa, para o mundo e entender o que a gente está vivendo também, o caos que a gente vive e se perguntar: tem esperança no meio disso tudo? Certo? A gente não vai ficar fazendo um exercício aqui só de olha como a gente sabe de Bíblia. Não, vamos entender o que está acontecendo. Aqui no livro de Juízes, né? Vai ser um curso rapidíssimo de Juízes e ao mesmo tempo relacionar com a nossa vida ao nosso redor, no país, no mundo e principalmente com a sua vida, com a vida da tua família, trabalho, a minha vida, da minha família. Ah, então, vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, através da palavra dele, e o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que a gente tanto entenda a palavra, a Bíblia, quanto a gente entenda o que está acontecendo ao nosso redor e entenda também onde está a esperança. Pai, por favor, fale conosco. Fale através da tua palavra. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente. Que a gente entenda
que a gente finalmente entenda e enxergue certamente onde está a esperança, a única esperança. Pedimos para que Jesus seja visto não só pelos nossos olhos e ouvidos, mas pelo nosso coração agora. Em nome de Jesus. Amém. Você já passou por um período de caos, de desesperança? Eu sei, né? Parece uma pergunta boba, né? Nós estamos vivendo um período turbulento, mas você, a tua vida, né? Na tua família, na tua casa aí, de portas fechadas, já passou por um período de caos, de desesperança, de olhar para o lado, não enxergar por onde começar, onde vai ter saída? Já passou por isso? Você já passou por aqueles momentos que a coisa não tem, a primeira vista, segunda, terceira, não tem saída de tão emaranhada que está a situação, que quando você vai mexer nisso, aí o outro sofre. Aí você, não, mas se eu for mexer aqui, aí quebra a vida de mais dois. Aí você já passou por isso? Já passou por aqueles momentos em que tem tanta coisa, tá? Um problema que você não resolveu acumulou em outro e aquele pecado seu não tratado teve tal consequência e isso gerou outra ação aqui e outra aqui e outra. E você não consegue nem sair dessa situação para respirar, ou às vezes não foi nem culpa sua, mas como uma avalanche as coisas chegaram e notícia ruim atrás de notícia ruim te atropelou e você não soube nem anotar a placa do caminhão. Já passou por isso? Certamente, se você já tem mais de 10 anos, 11, 12, talvez você tenha passado sim. Eu passei por isso, minha família passou, às vezes passa por isso. A sua é provável que passe também. E, para a gente botar as coisas em perspectiva, a primeira delas, né? É bem possível que agora, nesse exato momento, esteja alguém vendo esse vídeo que passou por coisas assim, mas tão terríveis e tão mais profundas do que aquelas que a gente acha que, ai, como eu sofro, que a gente ia ficar, não, tá, então deixa, eu não tô bem, glória a Deus, então tô feliz que eu tenho o pãozinho aqui nosso de cada dia, tá bom, né? Isso já começa a colocar as coisas em perspectiva. Mas Deus conhece teu coração, né? E a gente não julga um ou outro, cada um sabe onde o próprio sapato aperta. E passamos sim por momentos de caos, desesperança, que a gente não vê muita saída. É quase como se fosse, né, o Brasil ainda, infelizmente, né? Nossa, que país rico, tal, mas a gente não investe em coisas tão básicas, né, como saneamento básico. É quase como se tivesse uma enchente, né? Tô falando desse nível de caos. É quase como se tivesse uma enchente e inundasse a nossa casa e a água sobe até lá o teto e aí não sobra nem os armários lá de cima limpos e úteis para serem usados. Só talvez você olha para o lado, né, do lado ali da família, só sobra uma mesa lá, só pelo menos aquela mesa ali sobrou, né? Aí ela cai. Pelo menos eu tenho você. Aí o cara fala para a esposa. Aí a esposa fala: mas eu tô indo embora, Cláudio. Virou uma novela mexicana, né? Já acabou todo o drama. Eu falo, claro, eu tô indo embora, Cláudio Alberto. Né? Esse nível de caos que eu tô falando. Mas caramba, não falei besteira. Eu quase falei, vai cagar. Né? Tem hora que a situação tá tão ruim que você fala, ai, vai, né? Que é isso? Tá muito ruim. É muita tragédia, muita coisa ruim. Desculpa aí as minhas mães na fé que já vão brigar. Eu sei que vocês vão brigar comigo, mas tem hora que não tem o que a gente fazer. A gente só tem e fala mesmo. Não fala palavrão, mas às vezes fala né? Esse é o nível de caos e de desesperança, né? Ficou uma novela mexicana, mas volta aí. Esse é o nível, né, de que para onde a gente vai, né? No que vai dar?
Quando a gente lê o livro de Juízes, então exatamente antes de Ruth, nós temos o livro de Juízes, que é um livro que começa com o povo assentado, né, ou já estando na terra prometida. Aquela promessa que Deus fez para Abraão, que faria dele um povo, que daria uma terra para ele, um nome famoso, e que através dele, desse povo, né, ou do descendente, né, a gente lê muito lá descendência, através da sua descendência, né, através do descendente, né, abençoaria todas as nações. Então começa o livro de Juízes com este povo, o povo de Deus, Israel, neste lugar. Então você fala, nossa, começamos bem, finalmente, né? Então Moisés passou o bastão da liderança para Josué. Josué assume, você fala, isso sim é um, né? Para a altura de Moisés, tinha que ter sido Josué. Você fala, isso é um líder. Isso sim, não é que nem o Rafa, não. Isso é um líder, isso é um presidente, isso é um general, e aí eles fazem o que tem que fazer e tal, e no finalzinho Josué acaba ali a vida dele falando para esse povo, ó, lembra o que está escrito, lembra o que Deus falou desde o começo, né? Cumpre o que eu estou falando, né? Obedeçam os meus mandamentos, andem de acordo com o que eu digo, com a minha vida, andem no meu caminho, que vocês vão ser abençoados, vocês vão progredir, vai ser o país mais lindo, transbordante de bênçãos do mundo. E aí você, né, Josué fala, eu e a minha família vamos servir o Senhor, e no final da vida dele, ele serviu o Senhor, e fala, ó, eu tô velhinho, eu tô quase para me encontrar com o meu Salvador, com o meu Deus. Então vocês cumpram o que vocês não vão cumprir. Não, a gente vai cumprir, a gente vai sim, a gente vai ser fiel a Deus, Josué, né? O povo é muito sacana, né? Vocês não vão, mas tudo bem, ó. Vocês estão prometendo diante dele. Não, sim, mas todo domingo a gente vai, com certeza. E a gente vai ler sim, a gente vai discipular sim, Josué. Mas o que acontece exatamente depois que Josué... O livro começa assim, né? Todo mundo, tá tudo certo, eles estão na terra da bênção, eles vão ser o povo que vai distribuir as bênçãos de Deus para o mundo. Yes! Não, yes, no. Então é a geração de Josué morrer, mas ninguém fica firme mais naquele lugar. Atenção, igrejas, atenção, grupos cristãos, atenção para quem vocês estão discipulando e atenção também novas gerações, né? Olhem para vocês mesmos e ao redor de vocês para ver se vocês têm força, né? Tem hombridade bíblica, para ver se tem feminilidade bíblica. Aí, perdi 2 minutos do meu cronômetro para falar uma palavra. Para segurar a bronca, né? Para ser a geração que vai permanecer caminhando com Deus. Porque o que acontece em Juízes é exatamente isso, né? Mas é Josué morrer e toda aquela liderança ali dele morrer, né? Ser reunido com seus antepassados, que a próxima geração já era. Então a gente começa o livro de Juízes aqui e a gente termina o livro de Juízes aqui, e a minha tarefa é te mostrar o quanto esses caras caíram e quanto a coisa ficou caótica, certo? Então você tem no capítulo 2, não vai dar, eu vou te dar uns highlights, tá? A gente não vai ler vários textos corridos, mas eu vou te mostrar como no capítulo 2, do verso 6 em diante, você pode dar uma olhada lá. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Tá, e aí vai o 8, vai o 9 e depois o 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Só o comecinho agora desse verso e depois já é esse padrão para o resto. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns e etc e tal. Gente, a partir desse momento já começa não é só
o ciclo de eu estou bem com Deus, eu me afasto de Deus, Deus deixa vir uma coisa, né, o inimigo ali, né? Deus deixa chegar uma situação ruim, aí eu clamo para Deus, por favor, me salva, né? O ser humano é complicado. Aí Deus levanta um líder, e aí esse líder ajuda a libertar o povo do mal, a reerguer o povo, e esse povo tá de novo bem com Deus. Esse é o que dizem ser o ciclo dos juízes aqui desse livro. E realmente você vai ver toda hora estas frases aqui, tá? Eu vou te falar. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois aí se afastaram de Deus e fizeram culto a Baal. Aí Deus levanta um juiz, que é um líder, né, militar, tal. E aí salvou o povo, né? Salvou, redimiu, né? Resgatou o povo. E aí o povo de Deus fica tranquilo ainda mais uns 10 anos. E aí depois, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Isso é um refrão que vai se repetindo através do livro de Juízes. E a gente tem a nossa parada aqui já para refletir. Quantas vezes a nossa vida não mostra esse mesmo padrão de caos? Que Deus cuida da gente, Ele está mostrando a verdade, mostrando qual que é a vida dele, mostrando as consequências de viver a vida dele, que são sempre de bênçãos, né? Não estamos falando que a gente não sofre, mas andar com Deus, viver a vida de Deus, ela é sempre de bênção, mesmo quando a gente está dando coisas para os outros e ficando só com um e deu 10. Né? A ética de Deus é só quem vive sabe, né? Quem está agarrado no seu ouro não consegue saber. Mas quantas vezes a gente não vive esse tipo de caos na nossa vida? Que é o de estar bem com Deus. Aí a gente... então, não tem nada a ver, né? Nada a ver, pode fazer, pode vir, blá, 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 blá. E vai se desgarrando da vida de Deus, só faz coisas do tipo leitura bíblica, oração, ou o que quer que seja, quando a gente quer que Deus faça alguma coisa com a gente, ou quando chegou alguma coisa de ruim, de dificuldade, a gente começa, eu vou para a igreja, eu vou pra... Rafa, que horas que é o culto lá? Eu vou, marca que eu vou. Não tem lista de chamada, embora tenha um membro que acha que tem. Né, Léo? Quantas vezes a nossa vida não demonstra esse tipo de caos, que a gente não tem constância nenhuma com Deus? E a pergunta é, tem esperança para isso? Tem esperança para um tipo de vida que é meio aleatória, meio louca, né? É meio de tipo, é uma vida que a gente só... olha essa palavra que eu vou usar. A gente usa Deus como um ídolo. A gente usa Jesus como um ídolo. Do mesmo jeito que o cristão protestante critica católico e outros por terem suas imagens, ele faz do mesmo jeito com Jesus quando ele vive as coisas do seu jeito e depois vai querer manipular a divindade indo para culto, cantar e fazer umas coisas, tal, cantar e publicar no Face e ganhar umas curtidas, falar, não, agora Deus vai me abençoar. A gente está usando a divindade para a gente, né? Acontece que Deus não é usado. No capítulo 3, verso 7 de Juízes, diz isso. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Balaíns e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma, e aí vai. No capítulo 13, 12, diz assim, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Gente, e nisso, em cada uma dessas vezes que tem o povo de Deus de novo se esqueceu dele, Deus deixa chegar uma ameaça, e aí o povo clama, Deus levanta um líder. Então aqui o primeiro foi Otoniel, depois Eude, Sangar, vai ter Débora que tem que dar um empurrão para Baraque, porque Deus chamou Baraque para liderar, e ele, não, só vou se ela for, aí não vou. E aí a Débora fala, vamos lá, homem de Deus. Então cada vez que acontece isso, então Deus também começa, Deus levanta um líder, um homem,
no caso aqui de Baraque, tem que levantar uma mulher para ajudar ele. Vem, filhinho, vem. E aí, para esse cara poder dar uma vitória para esse povo e esse povo embalar. Mas eles nunca embalam e eles descem mais. Eles ficam um tempinho e aí... E esse é o refrão, certo? Capítulo 6, verso 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. E aí vai. Aí Deus levanta Gideão e a coisa vai. Esse é um refrão que vai seguindo até o capítulo 16, que o último juiz que a gente vê aí é Sansão. E depois disso a gente vê o livro já degringolar, já terminar o que já estava ruim. Por que eu digo terminar o que já estava ruim? Esses líderes não eram bons? Bom, os primeiros você vê que Deus dá um relato deles assim. E aí Deus levantou tal líder. E ele fez isso, isso e isso, e o povo teve vitória. Então, uma descrição bem pequena. O que você presume? Que foi tudo bem. Depois você tem uma descrição muito maior da vida de Gideão. E aí ele era bem covarde, e depois que ele é impulsionado por Deus, ele fica arrogante, e no meio da tarefa dele, ele promete que ele vai rasgar no meio com espinhos os irmãos mesmo do povo que atrapalharam ele, e ele faz isso, ele cumpre. Leia Juízes que você vai ver. Depois disso, você tem um ou outro ali e tal, depois você vê Jefté, um cara que é basicamente um cara de uma gangue, certo? E aí ele obtém vitória sim, mas olha como tá piorando. A intimidade dele com Deus e sobre quem é Deus e o que Deus quer é tão pequena que ele promete, se ele ganhar, ele faz um juramento. Então, a primeira coisa que eu vir saindo da minha casa, eu vou oferecer como holocausto para Deus. É aí a filha dele que sai da casa e ele vai e cumpre, porque ele acha que ele está sendo muito bom. E holocausto nunca é usado na Bíblia, a não ser para oferta totalmente queimada. Rafa, você está falando isso mesmo? Que Jefté queimou a filha dele em sacrifício para Deus? Veja bem, Deus nunca pediu isso. Essa era a qualidade do líder deles. Terrível, horrível, sem menor entendimento de quem era Deus. Que lugar caótico! Deus nunca pediu esse tipo de coisa. Aliás, ele puniu nações que faziam isso. E você tem um líder fazendo um tipo de juramento como se ele conhecesse Deus. Quem faz esse tipo de juramento não conhece Deus. É difícil, para mim é difícil ler Juízes, que o negócio começa a ficar... E você tem Sansão, que então piora um pouquinho mais a qualidade do líder aí. Sansão é bem mimado, orgulhoso, irresponsável, respondão aos pais, e é não pastoreável, né? Ele não obedece aos pais, ele faz o que quer. E se ele não obedece aos pais, imagina se ele obedeceu a Deus. Olha, não façam tal coisa com os filisteus. Aí ele fala o quê? Quero casar com aquela filisteia. Olha, um líder, certo? Não estou querendo pichar aqui os líderes aqui e tal, que muitos deles exerceram fé e o mínimo que eles fizeram, Deus já usou como instrumento para libertação. E é aqui que a gente começa a enxergar a esperança no meio do caos, porque mesmo no meio de tanta atrapalhada, de tanta gente ruim, complicada e que não entendia Deus, Deus agiu e trouxe salvação e libertação. Você pode entender isso, você pode guardar isso para você, mesmo que você esteja olhando à sua volta, às vezes decisões bem ruins suas, nossas, às vezes como família, às vezes como pessoa, mas Deus ainda é capaz de trazer salvação, de operar uma mudança no cenário, um milagre através do poder dele, da intervenção dele. Rafa, você não está prometendo coisa aí demais, não? Não, porque foi o que Deus fez através
de toda a história da redenção. Eu não estou falando que ele vai mudar toda a situação da tua vida, mas eu estou falando que ele pode te mostrar o caminho, a vida, a verdade. E isso muda tudo. Do capítulo 17, agora a gente já está acabando Juízes, tá? Do capítulo 17 ao 21, você tem um homem que tira dinheiro da mãe, depois devolve e ela pede para ele. Tudo isso em Israel, tá? Tudo isso em Israel. E aí ela pede para ele fazer uns objetos de culto, né? Tipo deuses mesmo, né? Aí esse tal, o cara aqui é Mica, tá? Ele faz um ídolo. Ele faz ídolo, certo? Isso aqui é povo de Deus, fazendo ídolo para eles adorarem esses deuses aqui que eles fizeram. E aí depois ele contrata um levita, um personal pastor para ele, e fala, pronto, agora sim, a gente fica aqui em casa. E aí o final do capítulo 17, esse homem está falando assim, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Não entende, de novo, patavinas de Deus, né? Ele criou uma igrejinha na própria casa, e não por isso, né? Não que tenha um lugar que você tenha que ir, mas nessa época não tinha, não podia nada disso. E esse cara está mostrando aqui totalmente um total desconhecimento de Deus. E aí, e pior, com ídolos, né? Falsos ídolos. E um levita lá falou: bom, agora eu sei que o Senhor vai me tratar bem, porque eu estou fazendo tudo certinho aqui, ó. Eu tenho um levita, eu tenho uns deuses aqui. Vai achando que é só problema desse cara. No final do capítulo 18, você tem a tribo de Dan incendiando uma vila inteira e pegando esse levita com todos esses deuses aí que aquele primeiro cara fez para eles. E falou pro levita, falou, meu, você vai ser sacerdote de uma família só? Seja sacerdote da gente aqui, ó, a tribo inteira. E eles acabaram de matar um monte de gente. É esse o cenário que nós estamos falando. Quando você espera coisa boa, já não tem mais. No capítulo 19, nós temos a pior, na minha visão, a pior história aqui de Juízes. Um levita escolhe, procura uma concubina, ele tem para ele uma mulher meio que assim, tipo, fora uma esposa, ele teve uma concubina. Não faz sentido essa frase toda que eu acabei de dizer. E isso aqui é povo de Deus. E aí o final dessa história, resumindo, é que eles estão voltando lá para casa deles e eles têm que passar uma noite fora, e nessa noite fora ninguém recebe eles, por pouco eles não dormem na rua, e aí uma pessoa recebe eles, não, passa a noite lá em casa, e aí um bando de gente da tribo de Benjamim, calma aí, deixa eu parar aqui meu cronômetro e mudar aqui para outro, um bando de gente da tribo de Benjamim, uns caras bem estranhos. Benjamim é uma das tribos do povo de Deus, de Israel. Bate lá e fala, nós vimos quem entrou aí, dá esse homem aí para a gente ter relações sexuais com ele. E a partir de agora, desculpa, já devia ter tirado as crianças aí desse negócio. Ou explica bem a coisa. A gente já tinha visto esse tipo de situação deplorável lá em Sodoma e Gomorra, que Deus jurou destruir e destruiu. Ele fez cair fogo do céu para destruir aquela cidade. E os caras de Benjamim falando, nós queremos ter relações sexuais, eu estou sendo muito gentil com as palavras, com este levita que está em vossa residência, né? Calmamente, lógico que não. E aí, qual que foi a ideia que os dois lá dentro da casa tiveram? Bom, tem a minha filha e tem a concubina dele. E aí o levita, muito herói, né? Muito homem, muito protetor e herói, corajoso mesmo, coloca a concubina dele para fora, fecha a porta e espera o que acontece lá. Eu não vou falar o que acontece aqui,
Mas você tem no capítulo 19 de Juízes essa história. Não reclame de Game of Thrones em nenhum momento depois de ler isso daqui. O final, o final dessa história, eu vou tentar achar um versículo que dê para ler aqui no final, tá? Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Esse levita, esse homem de Deus, colocou essa mulher para fora e ela sofreu o que ela sofreu na mão daqueles caras da tribo de Benjamim. Depois ele sai e fala: vamos, levanta, vamos embora. No outro dia, né? No outro dia de manhã. E ela já estava morta. Caos, desesperança. Você percebeu o que aconteceu desde o início do livro de Juízes até o final? Agora, do 20 ao 21, vai ter uma guerra, porque todo mundo de Israel vai atrás dos benjamitas e tem uma guerra entre irmãos. E só tem sangue depois. Só tem protesto e sangue, luta, sangue, luta. E depois, para consertar o que eles fazem com os benjamitas, que depois os benjamitas ficam quase devastados. Eles falam: tadinho dos nossos irmãos, agora eles não vão conseguir prosseguir. A gente precisa arranjar mulheres para eles conseguirem prosseguir. E aí tem mais besteira depois, tem mais coisa horrorosa. Vocês perceberam o que acontece do começo de Juízes até o final do livro de Juízes? O que acontece é que afastar-se de Deus e do seu caminho tem consequências trágicas. O caos que a gente vê no final, né? No começo dos Juízes você ainda fala: não, esse juiz aí, olha, é corajoso, esse aí, eita, nossa, pode fazer isso? Na Bíblia diz que pode? Não pode. Vai piorando a situação. O caos que a gente encontra moral, religioso e social no final do livro de Juízes são todos consequências do afastamento do homem de Deus. Então, quando o homem se afastou, se desconectou de Deus, ele fez o que ele queria o tempo todo. E lembra que eu te falei, né? Sempre tem um refrãozinho em Juízes assim, né? E o povo de Israel, de novo, fez o que o Senhor reprova. Depois de um certo momento, falava assim em Juízes: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E isso, você pode estar pensando assim: nossa, esse povo é doido. Essa é a realidade, a nossa volta, a nossa realidade. A gente faz o que parece bem pra gente e a gente vai embora e não liga pro outro não. Mal liga pro familiar do lado, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Quem tá fazendo o seu próprio caminho, usa os outros, não liga, nem ama. Essa é a realidade do ser humano. Quantas e quantas mães e pais vocês já viram ao causar dor aos filhos ao tomarem suas atitudes e vice-versa? O afastamento de Deus e do seu caminho tem consequências trágicas. E esse é o cenário que a gente vai ver depois, uma história de esperança no meio do caos, o livro de Ruth nos próximos domingos. Eu vou terminar, eu vou encerrar, mas eu disse que ia trazer o caos aqui, e isso que eu não li os 2 últimos capítulos com vocês. É horroroso.
Eu não estou falando mal da Bíblia, só estou falando que a Bíblia ela é bem sincera para mostrar quem o homem é. Ela pega um espelho e faz assim, olha vocês! E a gente olha para a gente e fala, oh, nossa, que horroroso. Ok? Mas eu não posso deixar a gente aqui, eu vou fazer como um irmão meu, o Léo, que para nessas histórias e fala, se eu parasse aqui, eu entrava em depressão. É isso. Então, para a gente enxergar a esperança em meio ao caos, a gente tem que entender que o fim do livro de Juízes não é o fim da Bíblia. Logo, você tem Ruth, e quando você vê Ruth, e você, nossa, olha as últimas frases do livro de Ruth. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Davi, o rei Davi. Então acaba o livro de Ruth, que a gente vai ler logo em seguida, nos próximos domingos. A gente já tem a linhagem de quem é, de onde veio Davi, o rei Davi. Então tem esperança, mas calma, esperança no meio do caos, esperança no meio da escuridão. O livro de Lucas, em um determinado momento, quando Jesus nasce, você tem alguns cânticos e Zacarias canta, Mateus, Marcos, Lucas, calma, Lucas capítulo 1, verso 78, né? Já o final do cântico de Zacarias, o pai de João Batista, né? Ele está terminando um cântico assim, mas esse cântico ele está agora olhando já para a realidade de Jesus que estava por nascer, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Quem que é esse sol nascente que nasceria no meio das trevas? Jesus! Se você vê, Lucas, é isso mesmo que está escrito lá. E quando a gente enxerga lá em João capítulo 14, claro, todos os evangelhos vão mostrar claramente como Jesus vai conectando todas essas tensões aqui que a gente fica, que não tem jeito. Não tem. Para o homem não tem jeito, a menos que ele enxergue que Jesus é a esperança no meio do caos, né? Tudo que a gente faz pela nossa própria mão acaba em coisa pior ainda, né? No livro de Juízes, os caras estavam tentando acertar, mas eles acertavam errando e piorando, né? O cara pega a concubina dele e divide em 12 pedaços e manda para as 12 tribos, ele acha que ele está fazendo bem. E depois a guerra civil que tem naquele país é por gente achando que está... Não, agora vamos acertar isso aqui, a gente vai produzir o bem. Eles dizimam quase que uma tribo inteira. E depois, para consertar isso, eles vão... então a gente vai ter que matar quem não veio para a guerra. Quem não veio para a guerra? Aquele povo lá, vral, mata. Então, ao exercer a tentativa de bem, o ser humano traz mais mal ainda. E só tem uma esperança no meio do caos. Jesus diz assim, João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, o afastamento de Deus e do caminho de Deus tem consequência trágica, caótica. Só tem um caminho de volta para Deus. Não é a gente ficar tentando. É o crer que Jesus é aquilo que ele disse que ele é. O caminho, não um caminho. Só tem o caminho. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Tem esperança no meio do caos. E é isso que a gente fica... a gente guarda essa mensagem, essa resposta aqui nesse dia, nesse momento, e a gente vai aguardar para ler lá em Ruth o que acontece no meio daquele cenário tenebroso de Juízes. Será que a gente vai ver boas... Nossa, olha, o trocadilho saiu automático. Será que a gente vai ver boas notícias?
Com certeza vai. Meu irmão, Deus te abençoe. Se você está passando por momentos de caos, desesperança, que você não sabe por onde mexer, peça para Deus mostrar o caminho, a verdade, a vida. E aí as coisas vão começando a se encaixar. A gente vai arrumando cada problema, cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Deus te abençoe. A gente se vê.